revelação divina, e entenda que essa revelação divina, hoje, ela está na Bíblia. Antes que a Bíblia fosse produzida, essa revelação fora dada aos hebreus, que hospedaram anjos, receberam anjos. Moisés, por exemplo, ele recebeu as tábuas da lei por mediação também de anjos, recebeu a lei por mediação de anjos. Então, os anjos sempre estiveram com o povo hebreu para os orientar. Ali no livro de Êxodo que nós encontramos uma atuação direta daquele anjo, famoso anjo da morte, onde ele atua de maneira atuando, eliminando todos os primogênitos do Egito. Ali eram anjos. Mas nós encontramos uma revelação genuína de anjos somente na Bíblia. Por que só na Bíblia? Hoje, só na Bíblia. Mas eu repito, antes que a Bíblia tivesse sido produzida, quando a Bíblia estava sendo produzida no coração dos homens, estes homens inspirados, porque nenhuma escritura, diz a própria Bíblia, foi produzida por vontade do homem, mas toda ela é divinamente inspirada. É Paulo que diz isso a Timóteo. Então não há nenhuma escritura que não tenha sido produzida pela vontade de Deus. E o conhecimento genuíno, embora nós possamos ter experiências humanas com anjos, mas sempre essas experiências devem passar por uma avaliação da Bíblia. Qualquer experiência humana que fere a Bíblia deve ser levada em consideração para uma análise melhorado antes que se possa crer nessa experiência. Então, só Deus que criou os anjos. Deus criou os anjos e guardou o domínio desse, porque nós não sabemos quando Deus criou os anjos, só sabemos que Deus os criou antes da criação do mundo, porque Jó diz que quando Deus criou a terra, o mundo, os anjos já se rejubilavam. Então, quando Deus está criando o mundo, os anjos estão se alegrando. Então, em algum momento na eternidade, Deus cria os anjos. Então, Deus estabelece características diferenciadas. Deus diz, você é isso, você é aquilo. Deus, na sua onisciência, nos seus desígnios, no seu poder, dá ordem, estabelece a natureza, a organização, tudo aquilo que os anjos deveriam ser. E esta revelação, Deus foi permitindo que ela viesse a nós, somente pela sua vontade. Nenhum anjo, com exceção dos caídos, aí onde está a verdadeira revelação dos anjos, está na pessoa de Deus. Mas eu estou falando de anjos santos. Qualquer comentário acerca de anjos santos, anjos eleitos, essa revelação é 100% divina. Agora, os anjos caídos, hoje, eles se manifestam diferente dos anjos de Deus. Os anjos de Deus só se revelam pela vontade e autorização de Deus. Já os anjos caídos, não. Eles fazem trabalhos de acordo, se manifestam de acordo com o domínio e o poder de Satanás. Basta lermos o capítulo 2, versículo 2 de Efésios. Aí nós vamos encontrar que o ser humano está debaixo desse comando. E Paulo diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para confundir, para enganar as pessoas. Então, o ministério das trevas tem um modelo, já os anjos de Deus têm outro modelo.
Tinha uma pergunta aí que falava assim que aquele anjo que lutou com Jacó, né, ele se materializou, como é que era, né? Como é que ele conseguiu tocar naquele anjo? Se materializou, porque ele lutou com o anjo, e a Bíblia diz que, de uma certa forma, o anjo prevaleceu porque ele feriu. Porque os dois estavam agarrados no outro. Agora, a força de um homem desse, chamado Jacó, para lutar com o anjo, se bem que o anjo não veio com o intuito de matá-lo. Senão tinha morrido. Senão ele poderia tocar e o Jacó já era. Mas eu entendo que foi uma luta em que o anjo mais se defendia, né? Jacó atacava, sabe aquela pessoa que não veio para bater, ele veio só para se defender. Então eu entendo, eu estou pensando aqui. Está escrito, eu estou pensando, estou deduzindo, minha mente lógica, você também pode pensar assim. Ele não veio para matar Jacó. É tanto que quando ele toca no nervo ciático de Jacó se arrebenta e cede, né? Mas até então ele estava materializado. Agora, depois que ele luta com Jacó e prevalece, aí ele abençoa Jacó, e Jacó agora entendeu que o recado de Deus, né? Que ele até troca o nome de Jacó. Amém. Outra pergunta? Vamos lá. O irmão Gilberto está falando ali, pastor, onde estão os anjos caídos? Né? Existe alguma passagem bíblica que nos indica onde estão os anjos caídos? Existem várias passagens bíblicas de anjos que caíram. Uma primeira dessas passagens, na realidade, o que vocês estão perguntando, isso faz parte das outras aulas, porque quando eu for falar acerca dos demônios, então nós vamos mostrar todos os textos da sua atuação, de sua natureza, sua manifestação, onde estão, como estão, para onde vão, como será o fim deles, qual será a sua queda. Mas eu vou lhe mostrar 2 versículos agora, só agora, para que você continue assistindo nossas aulas e não fique aí com sede de saber. Judas 6. É isso aqui. Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Cláudio, então eu gostaria que você localizasse o mesmo texto em Pedro, tá? Enquanto eu explico isso aqui. Certo. E aos anjos, observe bem, e aos anjos que não guardaram o seu principado. Esse texto não está falando de todos os anjos. Esse texto está falando daqueles anjos poderosos. Como eu já disse, quando Deus os criou dentro de uma organização. Há um organograma, Deus criou os anjos em categorias diferenciadas. E esses chamados príncipes, aqui no texto, que não guardaram o seu principado, ou seja, que não se mantiveram naquilo que Deus lhes dera. Ou seja, quando se fala de principado, está se falando de domínio de uma determinada região. Então, esse domínio, esses anjos aí não guardaram. Eu até diria, meu irmão, que se esses caras aí, que hoje estão reservados em cadeias eternas para... E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Reservou em prisões, em cadeias. Esses anjos estão aprisionados, literalmente aprisionados em cadeias eternas, até o juízo daquele dia, quando eles serão soltos, para o julgamento. Eu entendo que esses anjos aí, que se hoje eles estivessem atuando entre nós, o planeta Terra não suportaria. É claro que Deus os dominaria como domina Satanás, mas era como se fosse
uma série de satanases com uma pequena diferença. Mas eram príncipes poderosíssimos, a ponto de serem aprisionados em cadeias eternas. Tem que estar na 2 Pedro 2:4, que diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Isso aí. E não perdoou, aí a continuação já não vai falar dele. Inferno aí é Tarô. Aí se traduz por Tártaro. Então Deus... Agora eu queria que você achasse esse mesmo texto lá em Apocalipse, Cláudio, quando serão, lá no capítulo 6, aberto aí as portas do abismo. Então esses anjos que foram lançados no Tártaro, o Tártaro está aqui escrito, o inferno aqui é uma palavra latina para Tártaro, que é literalmente inferno. Tártaro é literalmente inferno. É o abismo mais profundo do inferno. É aquele abismo que Abraão falou para o rico: entre ti e nós há um abismo. Esse abismo é onde estão esses anjos aprisionados. Mas eles serão soltos quando? Lá na grande tribulação. Quando é aberto um determinado selo lá no livro do Apocalipse, a Bíblia diz que poço do abismo foi aberto e dele saíram gafanhotos, demônios em forma de gafanhotos, que esporavam os homens, que produziam dores nos homens, de maneira que os homens buscavam a morte. Eu não sei se está exatamente no capítulo 6, Cláudio, mas os homens buscavam a morte e não a encontravam. Quem são esses? Esses são demônios. Demônios que estão aprisionados. Aí você pode perguntar: mas se os demônios estão aprisionados, então não tem demônio solto. Na quinta trombeta, no capítulo 9. É capítulo 9? Então já você lê. Na quinta trombeta, que está dentro do 7º selo. Deus permitiu que Satanás continuasse solto, para que fosse o comandante de toda essa parafernália de anjos que estão aí. É por isso que Jesus disse que eu vi Satanás cair do céu como um raio. A Bíblia não diz que ele está preso. Pelo contrário, ele só estará preso. Por que eu sei que ele está solto? Porque, primeiro, quem foi que apareceu a Jesus na tentação? Satanás. E se ele apareceu, porque estava solto. Então, por a leitura da Bíblia, a gente vai lendo de Gênesis, Apocalipse, a gente vai encontrando que Satanás está solto. Só esses anjos aqui que estão presos. Deus achou por bem não soltá-los. Mas reservou-os para um momento específico. Reservou para um momento específico. O Cláudio agora localizou o versículo. Eles vão ser soltos. Lê aí, Cláudio. É por pouco tempo que eles vão ser soltos. Aí, 3 anos e meio. 3 anos e meio. E abriu o poço do abismo. Subiu a fumaça do poço. Então, abriu o poço chamado abismo. Aí é Tártaro, tá? Isso é o capítulo 9, versículo 2. Capítulo 9, versículo 2 do Apocalipse. E abriu o Tártaro, onde aqueles anjos que são específicos aí, que se não guardaram o seu principado, que deixaram a sua posição. Eram anjos seletos que Deus os separou para essa determinada finalidade. Só que eles abandonaram, foram na conversa de Satanás. E Deus, então, os jogou no Tártaro. Vai ficar lá, capeta, fica lá no Tártaro. Mas eles serão soltos. Quando? E subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. A forma deles aí, ó. De gafanhotos. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra.
e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens. Gafanhoto, Cláudio, que não se alimenta de vegetais. Mas foram soltos por quanto tempo? E fazer mal a quem? Só aos homens. Só aos homens. Aí é a grande tribulação. Mas, então, se os anjos foram presos, então não tem anjo, não tem demônio solto. Tem demônio solto. Os evangelhos registram a manifestação desses demônios. Quantas pessoas endemoniadas Jesus não libertou? Aquele endemoniado de Gadareno tinha quase 100 mil demônios. Existem miríades e miríades, milhares e milhares de demônios. Objeto da nossa aula. Na última, será a 5ª aula da nossa matéria angelologia. Vamos falar exclusivamente sobre demônios. Amém? Tem mais alguma pergunta para a gente fechar? Sim. Irmã, você só pergunta aí que a irmã está fazendo, o pastor respondeu de forma sucinta, mas já respondeu sobre quando os anjos assumem a forma humana, exercem funções vitais do corpo? Não tem necessidade. Não exerce. Não exerce. Eles podem exercer. Eles podem exercer, mas não tem essa necessidade. Porque como é que eles poderiam chegar numa casa, alguém hospedar um anjo e esse anjo passar desapercebido numa casa, se ele não aceitasse beber, comer e outras demonstrações humanas? Eles podem, mas não têm esta necessidade. Eles não têm. Qualquer coisa introduzida se desintegra automaticamente no seu organismo, entre aspas. O seu organismo, que aparentemente é humano, mas ele não tem funcionalidade humana. As Testemunhas de Jeová e Adventistas e alguns teólogos que dizem que os anjos de Deus vieram e possuíram aquelas mulheres no capítulo 6 de Gênesis e geraram nefilins, geraram gigantes. Mas isso aí é uma aberração, é uma heresia que, no outro momento, eu posso explicar isso para você. Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Desculpa, mas quando eles visitaram Abraão, eles não ofereceu alimentos para ele? Ofereceu. Vamos ler o texto para tirar a dúvida aqui. E o que houve com esse alimento? Gênesis, não sei se é 14. Eu preciso aqui da ajuda dos universitários. Visita dos anjos a Abraão. Capítulo 18. Vamos lá. E depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, e estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé, junto a ele. Observe que eram varões, eram homens, 3 homens. Estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogue-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe. Comeram. Só que aí o texto é conhecido. Nós estamos vendo aí que Abraão recebe 3 anjos, e nós vamos ver que 2 deles vão até Sodoma e um desaparece, mas que Abraão percebeu que eram da parte de Deus.
Quando já chamou de meu Adon, meu Adonai, meu Senhor, aí é Adonai, meu Senhor. Então, eles comeram. Quanto comer não tem problema, eles têm esse poder. Mas eles podem comer um elefante vivo, que não faz diferença nenhuma no seu organismo. Assim como Jesus na praia com seus discípulos. Ele comeu peixe e pão com seus discípulos. Ele comeu, mas o seu organismo não precisava e nem precisou daquela alimentação. Falou? Eu queria tirar mais uma dúvida lá na questão. Vamos lá. Porque a Bíblia diz que daí Jacó prevaleceu contra o anjo e Quando Deus fala com ele, diz: lutou contra Deus, né? E prevaleceu. contra Deus e contra os homens, e prevaleceste. Prevaleceu contra Deus e contra os homens. Lutaste contra Deus e contra os homens, e prevaleceste. Prevaleceste, Mas como que daí eu fico me na dúvida. Com Deus. É que a palavra prevalecer, ela tem mais de um significado. Não significa que venceu. Perseverou. Perseverou. Ele se manteve. Ele se manteve lutando. E se o anjo não toca na coxa dele, é claro que eu já expliquei que o anjo não o matou, porque o anjo não veio para isso. Que a gente sabe que um anjo só, numa noite só, matou 185 mil. Só um anjo. Só um anjo, 185 mil homens. Ele matou. É um anjo só. Agora imagina Jacó lutando com um anjo desse aqui. Aí tá parecendo. Então, no sentido da palavra. No sentido, não é? Mais sentido. É no sentido de permaneceu lutando, não desanimou, não, ele foi em frente, ele prevaleceu. Ele não precisava de uma bênção. Não no sentido de ter vencido. Foi mais forte que o anjo, né? Porque no texto a gente não encontra Jacó vencendo o anjo. Não encontra. Encontra o uso da palavra prevaleceu. Mas por quê? Porque ele continuou lutando. Ele não estava entendendo o mistério. Ele não estava entendendo o mistério. Amém. E se o anjo não toca nele, estava até hoje lá, na beira daquele rio lá, lutando lá no Val de Jaboque. No Val de Jaboque. Queridos irmãos, nós vamos fazer um pequeno intervalo para um café. Que bom que vocês estão aí. Continuem conosco. E daqui a pouco a gente volta para a segunda etapa. Depois, na volta da segunda etapa, a gente tem mais 40 minutinhos juntos. E vai ser só bênção em nome de Jesus. Façam perguntas relevantes. Amém. E relacionadas a esse primeiro ponto, tá? E acompanhem-nos no decorrer da aula. Hoje, nesse tema, nós estamos falando de anjos bons, né? Os anjos santos, santos anjos do Senhor. E depois nós vamos falar sobre a criação dos anjos.